como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. Vocês aí que estão conectados, ligadinhos aqui no canal Vascaíno desde sempre, sejam todos muito bem-vindos. E eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vasco. Vou deixar vocês informados e também dar aquele pitaco, dar a minha opinião, porque aqui não tem muro, a gente não fica em cima do muro, a gente dá o papo, a gente dá a opinião. E olha só, galera, já de antemão, eu peço para cada um de vocês que acabaram de chegar, se inscrevam aqui no nosso canal, é de graça, é 0800, sabe, né? Um vascaíno sempre ajudando o outro vascaíno, né? Eu faço esse trabalho com o maior carinho, com o maior amor, para vocês ficarem informados sobre o nosso Vasco. A gente está aqui de sol a chuva, chuva a sol, de segunda a segunda, né? Sempre trazendo as informações. Então só o que o Álvaro Silva pede para vocês aí é o botãozinho inscrever-se, pronto, é de graça, já se inscreveu, já está ajudando muito o nosso crescimento. Deixa o seu like também e compartilha o nosso vídeo, o nosso conteúdo nas redes sociais, que isso ajuda muito o engajamento, o crescimento do nosso canal. E é o seguinte, essa camisa que eu tô, ela aqui, olha, tá aqui no meu ombro, do Vascão, original, linda, sensacional. Nós vamos estar sorteando agora no começo de abril, vamos fazer uma live comemorativa do aniversário de 1 ano do canal Vascaíno desde sempre, aqui do amigo de vocês, do Álvaro Silva, eu mesmo, né, galera? A gente vai fazer uma live comemorativa e nós vamos sortear 2 camisas aqui do nosso Vascão, essas 2, camisa linda, né, original de treino do nosso Vasco, uma no tamanho M, a outra no tamanho G. A gente vai estar sorteando para vocês com o maior carinho, com o maior prazer. Então a única coisa que o Álvaro Silva pede para vocês aí nesse momento é apenas a inscrição. Tá bom, galera? Dito isso, vamos então dar continuidade ao nosso vídeo, na verdade iniciar, né? Começar a falar do nosso Vascão, dos assuntos que nos interessam. Galera, é o seguinte, vamos ver, deixa eu pegar aqui a minha pauta, que é muita coisa, né? Vamos lá, começando a falar do Bruno Praxedes, né? O Bruno Praxedes vem deixando o torcedor do Vasco de cabelo em pé. Passarinho Verde outro dia me contou, quem acompanha o meu canal sabe do que eu tô falando. Parece não, ele tava num churrasco aí no Rio, numa baladinha aí, só que o mundo é pequeno, a gente fica sabendo das coisas, né? Não posso falar a fonte para não me comprometer, mas eu afirmo para vocês, certeza, lá naquele primeiro jogo que o Vasco perdeu pro Nova Iguaçu, que ele não jogou nada, tava uma água em campo, no dia seguinte o Bonitinho tava num churrasco, tava ali curtindo a vida, né? Pois bem, depois ele não foi sequer relacionado contra o Fluminense e o Flamengo nos clássicos e voltou a ser relacionado aí, jogando como titular na última partida domingo contra o Nova Iguaçu, onde o Ramon Dias foi muito contestado, tanto por escalá-lo na equipe titular, quanto por mantê-lo na equipe até no meio do segundo tempo, aí que ele foi substituído. Com isso, né? Com isso, a torcida do Vasco ficou tiririca, ficou pé da vida com Dom Ramon. Com razão, né? Eu defendi muito o Ramon Dias ontem e anteontem e continuo defendendo, mas vou afirmar mais uma vez, entre os erros que o nosso treinador cometeu nessa semifinal, o maior deles foi, além de tirar o Paê da meia para colocar como ponta, foi colocar o Praxedes como titular. Envolvendo essa situação, é o seguinte, galera, o Ramon Dias quer apostar no Praxedes, quer tentar recuperar o futebol dele, né? É o seguinte, vou falar para vocês o que o Ramon Dias falou em relação ao meio-campista do Vasco, Bruno Praxedes. Abre aspas para Ramon Dias, perdão. É jovem, tem 21 anos e tem que seguir crescendo, ponto, fecha aspas. Ok, eu concordo com ele, só tem 21 anos, dá para evoluir, dá para crescer, dá para trabalhar taticamente, tecnicamente, dá para trabalhar o mental, o psicológico do atleta, ele pode sim evoluir? Óbvio que pode. Agora, o que não pode, Ramon Dias, é você morrer abraçado com esse camarada aí, com esse Bruno Praxedes. Vai dar um voto de confiança? Ok, embora o torcedor não concorde, embora eu já falei ontem para romper esse empréstimo e deixar ele voltar para o Bragantino, vai apostar nele, Ramon Dias? Ok, agora não continue insistindo muito. Apostou, deu uma, deu duas, deu 3 chances e nada, linha na pipa e vida que segue, essa é minha opinião. Galera, falando em seguir a vida, vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo.
Bom, galera, agora é o seguinte, vamos falar um pouco sobre a questão de São Januário. Antes da gente continuar esse assunto, eu vou colocar para vocês um videozinho curto do nosso presidente Pedrinho, juntamente com os vereadores, se reuniu hoje lá na Câmara dos Vereadores falando sobre isso. Então acompanhe e a gente já volta para esmiuçar esse assunto. Para a gente é muito importante o estádio de São Januário, obviamente falando como um todo, mas passando desse limite, né, uma questão estrutural para a cidade, do entorno, né, a revitalização, a urbanização da cidade. A nossa preocupação social aí também é importante, porque nesse período de jogos, a gente sabe que é uma receita muito grande para a comunidade, e com a obra, como é que fica a comunidade? Então, a gente vai incluir, fazer um projeto para que as pessoas da comunidade entrem dentro da comunidade, fazerem parte da obra, né, que está levando. Gerar renda, né? Gerar renda, receita, porque eles consigam se manter durante praticamente 2 anos e meio, 3 anos de obra. É uma questão social, muito além disso. Eu acho que o Vasco tem esse direito. Então, assim, eu agradeço o carinho, eu tenho certeza que isso vai andar. Eu tenho certeza que vai andar rápido também, porque eu sei que vocês têm outros compromissos tão importantes, mas a nossa ideia é que a gente consiga essa. Falando agora do nosso presidente Pedrinho, presidente do Vasco da Gama Associativa, né, o nosso Pedro Paulo de Oliveira, né, conhecido por nós torcedores do Vasco, torcedores de outros clubes também carinhosamente falando, como Pedrinho, né, galera? Isso mesmo, Pedrinho. Eu ontem fiz duras críticas ao Pedrinho, anteontem também cobrei posicionamento, cobrei pronunciamento do Pedrinho em relação a tudo que vem acontecendo dentro e fora de campo. Pois bem, não sei o que aconteceu, quem sou eu na fila do pão, mas parece que o Pedrinho escutou o clamor da torcida, né? Que a gente estava reclamando aqui ontem, né? Tá falando do que, Álvaro Silva? É o seguinte, saiu a notícia hoje, galera, que o Pedrinho na próxima terça-feira, não hoje, né? Na próxima terça-feira, semana que vem, o Pedrinho vai conceder uma entrevista coletiva, ou seja, a sua primeira entrevista coletiva será concedida. Eu tava cobrando isso ontem, né? Falei, pô, o cara já tá indo para 3 meses que assumiu e até hoje não deu uma coletiva para falar para a torcida, para dar um panorama do projeto, o que vai fazer. Pois bem, tá marcado, né? Então, começou alguma coisa, parece que começou a ser feita então essa coletiva para terça-feira que vem. Uma outra situação é a seguinte, no dia de hoje, o Pedrinho se reuniu com mais de 20 vereadores da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, aqui no Rio, né? E dentro dessa situação, ali um trechinho até mesmo ali dessa reunião, foi divulgado pelo próprio Pedrinho nas suas redes sociais. Essa reunião foi muito importante, foi uma reunião para tratar a situação do potencial construtivo, para tentar agilizar os trâmites, né? Tivemos também presente alguns vereadores vascaínos que estão exercendo o cargo, no caso, na Câmara, né? No município do Rio de Janeiro, e vereadores também, ou que não tem clube, ou que torcem para outro time. Enfim, a finalidade, né, é sim, no caso, passar esse projeto adiante, aprovar esse projeto na Câmara dos Vereadores. Uma vez que esse projeto tiver aprovado, esse projeto volta para a mesa do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Se o Eduardo Paes tiver de colocar mais alguma emenda, ou tiver de acrescentar alguma situação, isso vai ser feito. Se tiver de fazer, ok, se não também ok. E aí sim, o prefeito assinou, homologou, passou para frente, aí vai estar na mão do Vasco o potencial construtivo. Então hoje o primeiro passo foi dado. Essa reunião é para agilizar os trâmites, é para todos os vereadores já irem se inteirando do projeto, já irem entendendo o que está acontecendo, para quando esse projeto entrar em pauta na Câmara dos Vereadores, já está tudo meio que mastigado, meio já encaminhado, né, para agilizar essa situação, uma vez que o Vasco visa o início dessas obras aí do novo São Januário, do novo complexo de São Januário, né? Ainda na primeira parte do ano, né? Vamos dizer assim, o Vasco visa conseguir esse potencial construtivo ainda no primeiro semestre, né?
Falei errado, as obras não. É o potencial construtivo, que é o dinheiro, né? Os terrenos na Barra da Tijuca, que vão ser cedidos pela prefeitura, para aí sim o Vasco vender esses terrenos aos quais já tem 3 grandes empresas ali, vamos dizer assim, meio que na disputa para adquirir esses terrenos. É uma grande rede de hospitais, que é a rede DOR, né? Uma outra rede de construção, né? E uma outra empresa privada, né? Ambos estariam interessados nesses terrenos aí, que podem gerar algo em torno de 500 milhões de reais ao Vasco da Gama, né? Dinheiro ao qual terá que ser única e exclusivamente destinado somente às obras, né? Da reforma de São Januário. Então, já ficando aí tudo agilizado, né? E dentro dessa situação envolvendo as obras, feito isso no primeiro semestre, lá para o segundo semestre, quando forem começar realmente a reformar São Januário, Pedrinho está muito preocupado com os moradores das comunidades no entorno de São Januário, na Barreira do Vasco, no Tuiuti, ali, né? Até mesmo nos outros bairros, ali no entorno, né? Ali do pessoal que mora no entorno de São Januário. Como assim, Álvaro Silva? Sabe por quê, galera? Todo jogo do Vasco gera-se muita renda naquela região, seja com o pessoal que vende bebida, que vende comida, né, os vendedores ambulantes, quem vende boné, vende camisa, né, vende de tudo, né, tem de tudo, tem chamate, tem, como é que fala, tem salgadinho, tem espetinho, tem sanduíche, né, refrigerante, cerveja, água, picolé, sorvete, o que a galera quiser. Então normalmente tudo isso, né? Quem trabalha nesses eventos nos Jogos do Vasco são esses moradores do entorno que trabalham ali ajudando o próprio Vasco, né? Prestando um serviço terceirizado para o próprio Vasco na parte do estacionamento, na parte da bilheteria, né? Ali, como eu falei, vendendo seus produtos ali no entorno do estádio. Com tudo isso, quando o estádio vai ficar parado, esses moradores não vão ter renda, certo? O Pedrinho visa, dentro dessa situação, agregar, trazer todas as comunidades no entorno, as pessoas que precisam trabalhar, para trabalharem na obra de São Januário, né? Para eles terem aí um meio de renda, né? Já que o estádio vai ficar fechado, eles não vão ter como viver dessa renda, né? Que é um dinheiro muito importante para aquela região do Rio de Janeiro. Então, meus parabéns pela iniciativa do Pedrinho, do Clube Associativo do Vasco da Gama, e meus parabéns também aos vereadores que estavam acompanhando o Pedrinho enquanto ele falava isso na reunião, todos eles ali concordando. Então achei bacana, pensando na sociedade e não pensando somente no clube, fazendo o engajamento. Isso é o verdadeiro Vasco da Gama. Eu acho muito bacana também, porque o São Januário original, né, atual, que nós temos ainda hoje, nossa colina histórica, foi levantada, foi construída por torcedores apaixonados, né? Alguns ajudaram com recurso financeiro e outros ajudaram com a própria mão de obra, ou com ambas as coisas, né? Então é muito bacana a gente saber que hoje, em pleno século XXI, a gente está muito próximo de começar uma reforma no nosso querido estádio, e as pessoas que vão estar envolvidas nessa reforma, trabalhando para as empresas as quais vão aí, vamos dizer assim, tocar essa obra, são pessoas do entorno de São Januário, a maior parte delas vascaínas, que cresceram, que tem identificação. Então, muito bacana aí. Meus parabéns pela atitude do Pedrinho, né? A gente cobra quando tem que cobrar, a gente bate quando tem que bater. Eu bati ontem, bati anteontem, cobrei, e hoje tô elogiando. Continua assim, Pedrinho. Mas ainda assim o Pedrinho tá devendo pra gente a questão envolvendo a SAF, a 777, mas isso é um assunto para outro dia. Vamos falar agora do nosso goleirão Léo Jardim, né? Vamos fazer o L pro Léo Jardim. Ele que não pôde se juntar à seleção brasileira ontem por questão de tempo hábil, viajou para Londres, já chegou em Londres, já treinou no dia de hoje. Vocês estão acompanhando na tela aí, bem bacana, né? Então, muito legal aí o nosso goleirão Léo Jardim. E outra coisa, né? O nosso Vasco mandou no dia de hoje, mandou aí através do Léo Jardim, né, alguns kits para alguns jogadores que estão na seleção brasileira que são vascaínos, né, e até mesmo o próprio Richarlison ganhou. Vocês estão acompanhando esse vídeo aí na tela. Richarlison ganhou o kit do Vascão, saiu ali da coletiva de imprensa rindo à toa, muito feliz, né. Então, meus parabéns ao nosso goleirão Léo Jardim, fazendo a sua estreia, o seu primeiro treino com a camisa da seleção brasileira. Tô vendo alguns jornalistazinhos com J minúsculo falando que o Léo Jardim
Jardim não pode ser titular, que o Bento tem que ser titular e não sei o que, e piriri, pororó e parará. Conversa fiada, tá? Conversa fiada. Falei e vou falar de novo. Tirando o Ederson, que na minha opinião o Ederson hoje é um baita goleiro, fecha o gol lá no Manchester City, joga muito bem com os pés, quando é exigido embaixo da trave, fecha o gol, ok. Agora o Alisson é muito bom goleiro, até a página 2 no Liverpool, porque na seleção brasileira, toda vez que ele foi exigido, não foi isso tudo. Tivemos jogos na seleção brasileira de Copa do Mundo, da seleção brasileira sofrer 2 finalizações e tomar 2 gols. Aí depois querem falar que o Léo Jardim não pode ser titular da seleção. Por que não? Se hoje o time do Vasco é o time da Série A do Campeonato Brasileiro que mais sofre finalização, ou seja, o nosso goleiro é muito exigido, não só o Léo Jardim, mas também o Bento. Então vamos parar com esse mimimi aí, dessa flaprés, dessa imprensa torcedora do Urubu com J minúsculo, esses jornalistazinhos aí, que querem sempre apequenar os atletas que jogam no futebol brasileiro. Só presta então quem está jogando na Europa. O engraçado é que a gente está jogando toda a Copa do Mundo há 20 anos, há 22 anos praticamente, toda a Copa do Mundo com jogadores da Europa. E é vexame atrás de vexame. Passou da hora do futebol brasileiro reencontrar as suas raízes. Pronto, falei. Galera, agora mudando de assunto, vamos falar de uma outra situação, de uma treta, né? De uma rusga nos bastidores do nosso Vasco, que a gente sabe que o clima não estava muito legal entre Alexandre Matos, Ramon Dias, Emiliano Dias, Lúcio Barbosa, a comissão técnica do Vasco, diretoria, piriri e parará. Pois bem, hoje o jornalista Lucas Pedrosa informou que após uma reunião ali a portas fechadas, após essa suposta reunião, tá tudo certo, todo mundo se entendeu, todos os pingos estão nos is e tá tudo tranquilo, um ambiente muito mais leve em São Januário, nos bastidores do nosso Vasco da Gama. Já pegando o gancho, falando aí de bastidores, comissão técnica, Alexandre Matos, a comissão técnica do Vasco, Ramon Dias, tá batendo o pé, eles querem sim um meio-campista antes do início do Campeonato Brasileiro. Esse meio-campista, segundo as notícias que a gente apurou, que a nossa comissão técnica tá pedindo para a diretoria, seria um jogador de marcação, mas que também chegue na área do adversário. Aquilo que eu tô falando para vocês, o Vasco hoje tá precisando encarecidamente de um camisa 8, né? Mas é um camisa 8 de verdade. Por exemplo, hoje o Galdames é um camisa 8, 7,5 para 8. Por quê? Porque ele joga com a bola no pé, mas ele não é agressivo defensivamente falando. E falta um jogador assim no Vasco, que seria o Paulinho Paulo, que tá lesionado. Com isso, a comissão técnica escolheu a dedo, pediu Marlon Freitas. A expectativa aí da diretoria do Vasco é buscar a contratação de Marlon Freitas antes do início do Campeonato Brasileiro. Marlon Freitas que atua com a camisa do Botafogo. Segundo o Lucas Pedrosa, o valor para tirá-lo do Botafogo seria algo em torno de 5 milhões de euros, né? Algo em torno de 26 milhões de reais. Aí só surgiu uma notícia na última semana de que, para começar a conversar, 3 milhões de euros já daria para dar um início às negociações. Então vamos aguardar. Fato é que o Vasco está aguardando a hora certa para fazer a investida no meio-campista do Botafogo, Marlon Freitas, né? Ele que foi pedido, escolhido a dedo pelo nosso treinador Ramon Dias. Galera, agora mudando um pouco de assunto, né? É o seguinte, eu quero falar para vocês da Estrela Bet, uma das casas de apostas que mais vem crescendo no Brasil. Tem um know-how de basquete, tanto do basquete nacional, o NBB, tanto no basquete dos Estados Unidos, basquete top, né, a NBA. Também tem ali, para quem gosta de futebol americano, para quem gosta de futebol comum, campeonatos do mundo inteiro afora, você assiste alguns jogos ao vivo. Tem também a questão ali dos jogos online, do cassino, Tigrinho, Mines, enfim. Faça o seu cadastro e é o seguinte: deixei o cadastro aqui. No seu primeiro depósito, você colocando de R$50 para cima até R$500, a Estrela Bet vai te dar um presente, um bônus de 100%. Então, colocando 50 vai virar 100. Se você colocar 100 vai virar 200 e assim sucessivamente até R$500. Corre lá, faça o seu cadastro e já comece a ganhar com a Estrela Bet, uma das casas de apostas que mais vem crescendo no Brasil. Galera, agora falando, ainda pegando o gancho, falando de jogador, falando de reforço, né, galera? É o seguinte, o Cauã Basso, que foi emprestado
emprestado para a equipe do Amazonas, né? Que tá indo até jogando bem aí, conseguiu avançar de fase lá na outra fase da Copa do Brasil, né? Tem a questão do campeonato local deles lá, a competição nacional que eles vão disputar esse ano, tudo isso. Porém, a comissão técnica do Vasco está avaliando uma possível volta de Cauã Barros ao Vasco da Gama para ele ser reintegrado ao elenco principal do Vasco da Gama, né, galera? Vale lembrar que o volante Rodrigo ainda segue treinando em separado, aí em busca de um clube, né? E a diretoria do Vasco então está aguardando aí a chegada de Cauã Barros nos próximos dias. Parece que está tudo muito próximo de acontecer. O Vasco está conversando. O Vasco não, perdão. Sim, é o Vasco. O Vasco está conversando com os representantes do Cauã Barros, com os empresários dele, né? Então tá quase tudo certo para ele retornar ao Vasco da Gama. Galera, agora é o seguinte, né? O nosso elenco se reapresentou hoje no CT Moacir Barbosa. O nosso elenco hoje se reapresentou, né? Começou os trabalhos novamente aí. E é o seguinte, né, gente? O Vasco vai ficar agora 26 dias sem jogar até a estreia pelo Campeonato Brasileiro. O que acontece, galera, é que na última semana ali, antes do jogo contra o Grêmio, que é a nossa estreia, o nosso Vascão da Gama vai fazer uma intertemporada, vamos colocar assim, uma segunda pré-temporada lá em Atibaia, no interior de São Paulo, tá, gente? Então fica o registro, nosso Vasco vai fazer mais vamos colocar assim, uma segunda pré-temporada lá em Atibaia, no interior de São Paulo, ali na semana que antecede a estreia diante o Grêmio em São Januário. Galera, agora, ainda falando do nosso elenco, né, foi feito o levantamento no dia de hoje, o time do Vasco da Gama é o time da Série A do Campeonato Brasileiro, hoje, né, que tem mais gols sofridos, né? Então hoje, se o Vasco estivesse disputando o Campeonato Brasileiro, o Vasco seria a equipe que mais foi vazada, né, gente? E outra coisa, o Vasco é também a única equipe que sofre mais de um gol por jogo, né? Então é algo para se repensar, né? Porque assim, nosso elenco hoje, do meio para frente, está deixando a desejar, falta qualidade, faltam peças, falta ali um time titular, os 11 que a gente não tem hoje do meio para frente. E aquela solidez defensiva que parecia, né, que parecia aí estar bem firme, bem presente no nosso elenco, parece que começou a desmoronar. Então, sinal de alerta ligado aí, né, Ramon Dias? Vamos trabalhar para tentar resolver essa situação aí. Galera, agora eu quero dar os meus parabéns a um ex-jogador do nosso Vasco, vocês estão acompanhando a foto dele na tela, que é o Wagner, né? Isso mesmo, ele foi ex-meio-campista pelo Vasco da Gama, um jogador polivalente, jogava em várias posições, começou jogando no Vasco lá em 1998 como lateral direito, jogou 53 jogos com a camisa do Vasco, anotou 2 gols. O Wagner ganhou o Campeonato Carioca de 98, ganhou a Taça Libertadores, assim como vocês estão vendo na foto aí, o cilindro troféu ao lado dele, também em 1998, e ganhou um campeonato bem bacana também, que já não existe mais, que poderia voltar a existir, que é a Copa Rio-São Paulo, em 1999, com a camisa do nosso Vasco. Então o nosso ex-jogador Wagner, ex-meio-campista do Vasco da Gama, está completando 5.1 no dia de hoje. Então meus parabéns, que Papai do Céu siga te abençoando e muitos anos de vida. Galera, agora virando a chavinha, falar um pouquinho do Conselho da SAF, né? É o seguinte, o Conselho da SAF do Vasco tem aquela situação da cadeira no Conselho, né? Que o Pedrinho tem que indicar o nome. O Pedrinho já indicou esse nome, né? E aí o Conselho Deliberativo do Vasco da Gama vai se reunir na próxima quinta-feira, conhecida também como depois de amanhã, tá, galera? Em São Januário, justamente aí para decidir em relação a essa indicação para essa cadeira do Conselho da SAF. Fica então o registro. Agora, antes da gente estar encerrando, o Alexandre Matos, diretor de futebol do Vasco da Gama, foi perguntado pelo jornalista Fábio Torres, né, em entrevista ao canal Na Torcida Vascaínos, do nosso amigo Léo Lacerda. E é o seguinte, galera, o Alexandre foi perguntado ali em relação a reforços, né, a janela doméstica, jogadores. O Alexandre Matos falou, vamos ver. Então assim, falou foi nada, né, Alexandre Matos? Então tem coisa que é melhor ficar quieto do que falar assim, vamos ver. Mas vamos aguardar. Fica a dica do Álvaro Silva. Matos, corre atrás do Luciano do São Paulo. Ele joga pela ponta, ele joga centralizado, dá para jogar com o Verrete, é um baita jogador, é para chegar e ser titular. Corre atrás de um outro volante e desfaz o empréstimo do Praxedes. Pronto, falei. Meus amigos, é isso que eu tinha para trazer para vocês, então, nesse momento do nosso Vascão. Eu vou ficar por aqui. Amanhã a gente brota para falar mais do nosso amor em comum. Sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!